Oi, oi, povo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é a nossa primeira live do ano, eu tô com a energia toda, tá? E essa live, ela é a primeira de uma série de 3 lives, porque nós vamos, dia 14, daqui uma semana exatamente, ter uma aula muito disruptiva para a tua jornada de aprovação em medicina. A nossa aula do dia 14 vai ser SISU, as regras do jogo para medicina. Eu vou desvendar tudo que você imagine que precisa saber para lidar bem com o SISU e garantir a tua aprovação em medicina. Hoje é a primeira live da série de 3 lives que a gente vai fazer. Vou fazer hoje, vou fazer amanhã e vou fazer também na segunda-feira, dia 13. Porque na terça, gente, na terça é o dia. Se você ainda não se inscreveu, eu quero te convidar para fazer sua inscrição. Basta, aqui nos comentários, você colocar a palavra jogo. Aí, automaticamente, você vai ser encaminhado para o meu processo de inscrição. E aí eu vou te acolher, porque muito do que se consegue com estratégia transforma aquele aluno que estava na zona de ponto de corte em aprovado. E muitas vezes, por falta dessas estratégias, eu conheço gente com nota de aprovação que perdeu. Isso é muito triste. Eu não quero que você viva isso. Por isso, a gente vai fazer no dia 14, dia 13, se anota, dia 14, eu vou te revelar as regras do jogo para passar em medicina pelo SISU. E aí você pode estar dizendo assim, mas Meriane, eu não tenho nenhuma chance, não é nem desse ano, eu me ferrei, não é nem 2024, não vou ter chance nesse ano. Mas eu quero que você assista essa aula. Essa aula é para você também. Sabe por quê? Porque você precisa conhecer muito bem essas regras desse jogo, para que o seu ano de estudos seja um ano diferente. E acabou de entrar aqui Samuel Vilar, meu aluno, que hoje foi aprovado em medicina na FACAP, é uma particular, mas muito concorrida, porque a mensalidade dela é... Aqui tá sem áudio. Por favor, deixe-me só que alguém me diga, pode ser... professor Antônio Mar, você que entrou agora... Ah, tá normal, ok. Eu não... Então, regula aí. Caso... Aqui tá normal, ok. Eu digo, ai meu pai, eu não apertei nada, então é pra dar dando tudo certo. Só tô com um cenário diferente, que eu tô no meu quarto, tá? Quebrei o pé não, mas quase quebrei o pé. Tive uma torção muito grave, tá? Resultado. Essa torção muito grave. Tô aqui de molho, sem poder caminhar quase nada. Então, tô fazendo do meu quarto, literalmente. No quarto da mentora, fazendo a primeira live do ano. Que babado. Bem, e a live de hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre um ponto muito importante. Planejando o seu novo ciclo de estudos. Será que esse seu novo ciclo de estudos vai ser na universidade? Ou ainda vai ser no cursinho? Ou será o seu último ano de cursinho? Vamos lá, vamos comigo. Bem, uma das perguntas que eu mais recebo no direct, nas minhas outras redes sociais, é: professora, quando eu devo começar a estudar? E para responder essa pergunta, né, ela é uma pergunta que tem resposta. Quando você deve começar a estudar? Mas eu preciso dividir essa resposta para 4 grupos de alunos diferentes. E você possivelmente está num desses 4 grupos, tá certo? Então, atende que para cada um dos grupos, eu vou dar um direcionamento eficaz. Primeiro grupo, o que eu chamo de alunos com número de acertos de aprovado. Quem são esses alunos? São os alunos que estão com muita chance de aprovação. São aqueles alunos cotistas com 140 mais acertos, ou os alunos de ampla concorrência com 150 mais acertos no último Enem. Mas esse aluno pode reprovar, mesmo com esse número de acertos? Depende. Depende de 2 parâmetros ainda. Da sua nota de redação. Eu já assisti alunos com 155 acertos e que tirou 880 de redação e tá fora do jogo. Tá fora do jogo de medicina. Para quem é ampla concorrência, tem que ser 920 mais, 960 mais para garantir. Então, meu conselho, faça a correção da sua redação.
Você que está com 140 a mais, 150 a mais, pede para um professor da tua confiança. Os professores sabem muito bem. A cartilha do participante do Enem, ela deixa muito clara todas as regras, né, que os corretores serão orientados. Na verdade, eles já concluíram essa correção. Tá? Essa correção foi concluída há mais ou menos 2 semanas atrás. Então, primeiro ponto, nota de redação. Segundo ponto, mesmo com redação muito boa, você pode reprovar porque você pode não escolher, fazer boas escolhas no SISU. Existem estratégias para fazer essas escolhas, para te garantir dentro de um processo de aprovação. Então, considerando esses alunos, eles devem sim, durante essa próxima semana, manter um estudo leve e aguardar a nota do Enem, né, que vai sair dia 13. Eu sei que está todo mundo roendo unha. Né? Quem está com esse número de acertos, dá ansiedade? Dá. E eu te acolho nessa ansiedade. Mas vai fazendo um estudo leve. Vai organizando tua vida. E espera a nota sair. Agora, se a nota sair com um TRI muito ruim, uma redação abaixo de 880, aí é ter que lidar com uma série de estratégias. E estratégia eu vou estar abordando na aula do dia 14. Então, eu quero que você esteja comigo na aula do dia 14. Para, quem sabe, até contar com a minha assessoria no SISU e salvar você dessa possível reprovação. Então, esse primeiro grupo é o grupo que está com o coração mais tranquilo, que já colocou até o espumante para gelar. E se sua redação já foi corrigida por um bom corretor, que garantiu pelo menos 940 a mais, fica mais calmo ainda. Você até pode, né, se esse corretor é experiente, se dar o luxo de descansar essa semana. Agora vamos para o segundo grupo. Esse segundo grupo são alunos com número de acertos de aprovação quase garantida. Eles estão na ZPC, na zona de ponto de corte. Quem são esses alunos? Os cotistas, aí com acertos de 135, 139 acertos no último Enem, e os de ampla concorrência com acertos de 145, 149. A aprovação vai depender de uma redação 940 a mais, necessariamente 940 a mais, de uma TRI positiva, principalmente de bons acertos no segundo dia do Enem e da escolha que você vai fazer no SISU. Essa escolha é uma escolha que precisa ter muita estratégia. Tanto que falar dessas estratégias num contexto de uma live, eu não consigo falar de todas as estratégias que podem te transformar de um aluno possivelmente reprovado num aluno aprovado em medicina pelo SISU. Por isso que eu vou fazer a aula do dia 14. Ela começa às 19, online, gratuita, ao vivo, para você interagir comigo, tirar dúvida comigo, tá? Para se inscrever, basta digitar a palavra jogo. Você que está chegando aqui agora, você pode colocar a palavra jogo e garantir tua inscrição. Para esses alunos que estão com nota de quase aprovação, não é? 135, 139 como cotista, 145, 149 aluno de ampla. Eu quero que você reinicie, sim, algum estudo a partir de amanhã. Priorize, estude essa semana os assuntos que você mais cometeu erros no seu último Enem. O seu último Enem, ele é um diagnóstico. Ele é como um exame de sangue que o paciente faz, vai no médico, o médico prescreve. Eu tô aqui te dizendo que o Enem é um exame de sangue. Na verdade, é um exame de cognição. Mas lá está identificado alguns erros que você cometeu. Então, até o dia 13, até sair a nota, já vai vencendo esses erros. Tem gente que vai ficar nessa esperança, aí vai ficar dizendo, vou ficar esperando o milagre do SISU no dia 26. Aí depois não dá o dia 26. Aí vai, eu vou esperar a lista de espera. Aí espera fevereiro para agir. Perdeu, às vezes, 30 dias que já te transformariam no possível aprovado. Porque você está muito perto. Quem está na ZPC, na zona de ponto de corte, não pode, de forma alguma, se desesperar. Está muito na cara do gol.
tem que ser estratégico. E a sua estratégia para essa semana, até sair a nota do Enem dia 13, é estudar. Se inscrever na nossa aula do dia 14, porque eu vou ensinar estratégias muito importantes que podem salvar a tua aprovação. Então, reinicie algum estudo em cima do que você mais errou. Já reserve vaga em cursinhos ou até se matricule onde você pretende estudar, tá? Verifique, inclusive, com esse cursinho, se você pode cancelar a sua matrícula sem ter muito prejuízo financeiro. Porque, de repente, você vai deixar de fazer essa matrícula agora, de reservar vaga, onde você quer estudar. E aí, quando você decidir dia 26, você já não vai ter os horários, você já não vai ter o que você deseja. Porque você vai ficar na esperança, sendo eliminado no SISU e na esperança que vai ter um milagre lá na hora do sistema e tua nota vai subir e você vai sair na lista de aprovados. Quem sabe até que vai. Dependendo da estratégia, pode ser sim. Mas é melhor contar, né? Não arriscar muito, ter pé no chão. Pé no chão é algo importante. E eu até digo, é melhor pecar por excesso, mantendo os estudos, do que você se arrepender depois de ter perdido tempo de estudo, depois de ter passado um mês esperando uma possível aprovação. Porque zona de ponto de corte é uma zona grave. Ou você vai, ou você fica mais um ano. E pode nem ser um ano, quando você tem conhecimentos estratégicos de aprovação em medicina. Tá certo? Lembra que eu disse que eu daria a resposta, seria dividida em 4 partes. Eu já falei para o primeiro grupo de nota de possível aprovação, para esse segundo grupo de nota de zona de ponto de corte. E vou falar para o terceiro grupo. Ele não está numa zona de ponto de corte muito confortável, ele tem pouquíssima chance de aprovação, mas ele pode ter uma super redação, pode. Isso muda tudo, muda o jogo. E ele pode ter um TRI que valorize muito os acertos. Isso muda o jogo. Eu tenho alunos que viveram isso. Quem é esse grupo? Alunos cotistas com cerca de 130, 134 acertos. E alunos de ampla com 140, 144 acertos. Estou colocando nivelado para os acertos do Enem 2024. Por exemplo, se eu estivesse falando aqui do Enem de 2023, por exemplo, ou do Enem 2022, melhor dizendo. Foi uma prova bem mais difícil. Eu tive alunos com 124 acertos aprovados em ampla, mas tinha bônus, agora não tem mais. Tá? E teve TRI muito alto e redação 960 mais. Então, esse aluno que está um pouquinho abaixo da zona de ponto de corte, que pode ser aprovado com 2 variáveis, que ele só vai conhecer no dia 13. Nota bem alta de redação, TRI positivo. E você pode ser aprovado sim, porque você pode ter notas que vão pontuar bem nos pesos. Pesos é algo fundamental para o aluno que quer passar em medicina. A maior parte das universidades do Brasil, das nossas federais e estaduais, que oferecem vagas pelo SISU, elas têm pesos e muito diferentes. Eu vou estar falando disso, mostrando, fiz até um material, um monte de coisa para vocês, tá? Para quem vai estar na aula do dia 14. Tem muita coisa legal para vocês para a aula do dia 14. E você que está chegando agora e quer se inscrever para essa aula do dia 14, escreve aí nos comentários a palavra jogo que você entra no processo de inscrição. Mas vamos aqui. Para esse aluno que está um pouquinho abaixo da zona de ponto de corte, mas pode ser salvo, tá? Ele deve reiniciar os estudos a partir de amanhã, caso ele ainda não tenha reiniciado. Na verdade, os meus alunos, eles descansaram uma semana e do pós-ENEM já começaram a estudar. Eu tenho alunos com 160 mais acertos e que está estudando, ele não sabe como vai vir a redação. Só para de estudar quando está lá o nome na lista de aprovado. Aí sim para de estudar, porque aí sim garantiu a aprovação. Eles viveram Natal, Ano Novo, óbvio, todo mundo descansa, eu também descansei. Descansar é fundamental. Mas estude e priorize seus erros. Também aconselho que você reserve vaga nos cursinhos que você pretende estudar, verifique possibilidade de devolução caso você seja aprovado, mas ter o pé no chão, não só um pé, os 2 pés no chão. Porque já está um pouquinho abaixo da zona de ponto de corte.
Adri Quadro está dizendo assim, professora, é possível com menos acertos notas mais altas? Sim. Eu tenho alunos aprovados. A Maria Clara foi aprovada com 126 acertos. Guilherme Sá, Maria Clara Pontes, tá? Guilherme Sá com 124 acertos. Giliardi Júnior com 129 acertos. E eu estou falando de aprovados em ampla, em medicina, em federal. Tá? Mas é preciso um TRI muito positivo e uma redação 960 mais. É um jogo. Tá? É um jogo que precisa ter esse pé no chão. E como eu disse, eu daria resposta para 4 grupos. Agora vamos para o último grupo. Alunos com número de acertos sem chance real de aprovação. São aqueles alunos que tem nota, tipo, ele é cotista, mas ele tem menos de 129 acertos. Exceto se for quilombola. Porque quilombola dá para passar com 110, 115 acertos. Tá? Ou quem tem menos de 140 acertos de ampla. O que é que eu recomendo para esse aluno? Se ainda não começou os seus estudos e você quer ser aprovado esse ano, não comece em fevereiro, não. Comece amanhã. Agora, reinicie o estudo tendo o Enem, os teus acertos, os teus erros do Enem, como um balizador de passos que você vai dar durante esse mês. Antes das aulas, na maioria dos cursinhos do Brasil, reiniciarem. Vão reiniciar lá na última semana de janeiro, em média, né? Alguns lugares começam na terceira semana de janeiro. Outros, somente em fevereiro. Então, aproveita bem esse tempo para lapidar lacunas teóricas que te geraram erros. Você é capaz, sim. Tá? E para aqueles alunos que vão ficar, não é? Porque vai sair o resultado dia 26 e depois vai sair a lista de espera. Às vezes você é o segundo, terceiro, quarto da lista de espera. O primeiro da lista de espera. O que é que você deve fazer? Antes de te dar essa resposta, eu vou contar a história de Maria Vitória Torres. História da vida real. No Enem de 2022, SISU de 23, ela tinha nota de aprovação para a Univasf Paulo Afonso. Mas ela não queria estudar lá. Ela ia casar, precisava morar em Petrolina, onde o marido dela trabalha. Então, ela tirou, ela estava lá na lista, no terceiro dia lá do SISU, né, nas parciais, ela estava totalmente dentro das aprovações. Ela tirou o nome dela da segunda opção, porque ela queria ficar na lista de espera só da primeira opção. Porque se você for aprovado na segunda opção, você não vai para a lista de espera. Então, você, quando tem a primeira e a segunda opção, né, o SISU, todo mundo vai se inscrever, colocar uma primeira e uma segunda opção. A primeira opção dela era Medicina Campus Petrolina. Segunda opção, Medicina Campus Paulo Afonso. Ela estava aprovada nessa opção. Se ela deixasse, ela seria aprovada e ela não teria direito de participar dessa lista de espera aqui de Petrolina. Ela tirou, não botou a segunda opção, não é obrigado colocar as duas opções. Você pode colocar uma única opção e aí tá lá. Ficou na lista de Petrolina. Obviamente, ela estava fora das vagas. Ela estava apostando um possível remanejamento. E eu quero dizer que aconteceram 4 remanejamentos. Ela era a 5ª. Parou nela. Imagina. Mas eu preparei Maria Vitória para vencer. O nome de Vitória, né? Um nome muito sugestivo. Desde fevereiro, ela estava orientada e direcionada que o remanejamento podia não acontecer. Como não aconteceu? Ela estudou, lapidando tudo que era necessário. E aí, com a nota do Enem de 2023, ano passado, em janeiro, ela, quando começou o SISU, ela estava lá nas primeiras colocações, nas primeiras 10 posições, estava tranquila, tá? Desceu acho que 1 ou 2 posições, era nota alta. Todo dia olhava por olhar, mas estava tranquila no SISU. E ela passou sim, onde ela queria. No SISU de 2024. Mas sabe por que ela passou? Porque ela não ficou o ano de 2023 de braços cruzados,
sonhando com o remanejamento que não chegou, parou nela. Por isso, quem fica para possível remanejamento tem um risco muito grande. Eu tô contando uma história e coloquei Maria Vitória Torres, o nome dela, tá? Eu vou contar uma outra história. Dessa vez eu não vou dizer o nome, porque é uma história muito triste. Para vocês entenderem o quanto ficar ali no limiar do remanejamento pode ser o céu ou o inferno. Vai depender da sua atitude. Vou chamar essa outra aluna de Ana, tá? Ana ficou no remanejamento da Univassio Campus de Petrolina. Cisu aí para trás. Só que no ano seguinte, né, ela ficou só esperando o remanejamento. Ela esperou, parou nela. Não remanejou. Até a vaga surgiu, mas já tinha mais de 25% das aulas dadas e não se remaneja quando o semestre já passou 25% das aulas. Ela até entrou na justiça. Não remanejou. Esses critérios de remanejamento são muito bem definidos. Só que ela ficou preocupada com justiça, com milhões, e não estudava. No ano seguinte, a nota dela despencou. No ano seguinte, ela desistiu. Ela parou nela. E ela não passou. Nem no ano seguinte, nem nos 3 anos seguintes. Ela desistiu. Um certo dia eu encontrei com ela. Eu não tive coragem de perguntar. Me faltou coragem. Porque o olhar dela, ao me abraçar, dizia tudo. Ô, professora, por que é que eu não lhe escutei? Porque eu dizia, Ana, volta a estudar. Se o remanejamento vier, vai ser lucro. Se não, passou. Quase remanejar não é ser aprovado. Só existe 2 situações, aprovado e reprovado. Então, que você não tenha, de forma alguma, a postura de Ana. Porque isso destrói sonhos. Ela entrou num ciclo de tristeza tão grande, depois foi casar, ter filhos. E eu às vezes a encontro, de forma bem rara, mas às vezes a encontro. E às vezes que ela me encontra, ela sempre coloca que deveria ter seguido o meu conselho. Então eu te dou o conselho hoje, como Maria Vitória seguiu. E por isso tá cursando medicina, feliz da vida. Porque teve cabeça para lidar com... A Vini tá perguntando assim, professora, acima de 150 é uma boa quantidade de acertos? É, se eles forem bem distribuídos e com a redação 940 mais. É uma boa quantidade de acertos. Agora, é garantia de aprovação? Não. Não é. Vai ter muita gente com 150 acertos, tá? 160 mais é um pouco mais... né? 150, boa quantidade de acertos. Certeza de aprovação? Não. Aí vamos lá. Para aquele aluno que vai ficar lá na lista do remanejamento, mantenha o estudo até seu nome estar na lista de aprovados. Eu não desejo a você que você tenha a repetição da história de Ana. Não desejo. Tá? E como a gente está no primeiro momento do ano, eu quero responder algumas perguntas que me apareceram nesses últimos dias. Eu fiquei aí 2 semanas e meia sem fazer live, tá? E todas essas perguntas são muito pertinentes para o dia de hoje. Sobre o que estudar, eu recebo um monte de pergunta, tipo, e se você quiser me perguntar, você pode me perguntar aqui, tá? Se você quiser me perguntar, pode me perguntar aqui que eu vou respondendo. Eu vou parando e respondendo, tá certo? Tipo, professora, alguém que tá aí com um bom número de acertos, tá até ou perto da zona de ponto de corte, ou na zona de ponto de corte,
Professora, já sou muito bom em disciplina tal, tal e tal. Devo deixar de estudar essa disciplina e focar mais nas outras que eu tenho dificuldade? Jamais. Jamais. Você tem que reservar bastante tempo para vencer suas dificuldades. Mas em time que está ganhando, não se pode mexer tanto. Então, se você é muito bom em humanas, por exemplo, experimenta não tocar mais em estudos para humanas, para você ver seus acertos de humana caírem. Não dá. Medicina não admite você ser ruim em nada, não. Medicina você tem que ter excelência em algumas e ser muito bom em outras. Sim. No Brasil, gente, é cerca de 10 mil vagas nas universidades públicas. Cerca de 5 mil e um pouquinho pelo SISU. O SISU do ano passado teve 5.733. Esse SISU desse ano serão menos vagas, mais concorrência. Por isso que eu vou fazer essa aula, para tentar te dar muita munição, muita estratégia para você lidar bem. Porque nós teremos uma concorrência aumentada com menos vagas. Muitas universidades retiraram suas vagas do SISU, querendo manter seus bônus, porque não vai ter bônus no SISU. Então, o Enem, gente, ele é composto por 5 provas que vão compor uma média. Ou uma média simples, ou uma média com pesos. E se você deve fortalecer seu ponto fraco, vai fortalecer sim seu ponto fraco. Mas você não pode correr o risco de enfraquecer seus pontos fortes. E o nosso cérebro, aquilo que a gente não estuda, ele vai jogando no lixo e vai caindo na curva do esquecimento, tá? Tem aqui 2 perguntas, eu vou responder. Karen, e para alunos cotistas de escola pública? Eu coloquei que excelente acerto para quem é de escola pública é 140 a mais, tá certo? Excelente acerto para a escola pública. A Isabela Mello está dizendo assim: professora, como você acha que vai se comportar os cortes esse ano com a tirada do bônus? Como era antes, quando não tinha bônus, tá? Eu até brinco que aqui em Petrolina só teve bônus 3 anos. Caruaru não, teve 15 anos de bônus. Aqui mal teve. Antes de existir bônus, os cortes eram na casa de 785. Então é algo muito perto disso. Tudo bem? Muito perto disso. Vivenciando o SISU, a gente vai ver melhor. Você que tem dificuldade em algumas disciplinas, né? Tipo, professora, eu não aprendo, tipo, física. Professora, eu não aprendo geografia, sei lá, qualquer coisa. Eu devo abandonar essa matéria e focar nas outras? De jeito nenhum. Sabe, você é capaz de aprender qualquer conhecimento e vencer esse bloqueio. Busque bons professores. Dedique-se. Às vezes você está estudando por metodologias que não são ideais para você, tá? E faça uma reflexão se você tem estudado mesmo essa matéria ou se você está o tempo todo protelando, porque acha que não consegue entender. Você deixa ela por último, vai estudar com o cérebro cansado e não aprende mesmo. Outra dúvida muito frequente que me aparece é: professora, eu estou muito perto da minha aprovação. A senhora acha que eu posso estudar agora só por questões? A galera que está na zona de ponto de corte. Também não. Sinto muito. Também não. Apesar de ser uma excelente técnica de estudo, muitos dos seus erros podem ser resultantes de lacuna de conhecimento teórico. Então, se você fica o tempo todo fazendo questão sem estudar teoria, sem domínio teórico, você vai ficar sempre cometendo os mesmos erros. Cuidado para não ficar só memorizando repetição de perguntas. O Enem, qualquer vestibular, ele traz muito ineditismo. Então, você tem que equilibrar resolução de questões e estudo teórico. O aprendizado, ele é obtido através da resolução de questões, sim, assim como através de estudo teórico. A quantidade de teoria e questões é variável por disciplina e é variável a partir do teu domínio de conhecimento. O ato de aprender, ele é personalizado. Não siga modismos.
Seguir modismo é muito perigoso. Modismo sem nenhum direcionamento, sem nenhum especialista te dizer se você está certo ou está errado, pode te fazer perder um ano. E às vezes viver o que Ana, que eu contei, viveu, né? Perdeu e desistiu. E desistiu de um sonho. Tá certo? Isso é ruim. A Gabriela disse, professora, quais são os assuntos que mais caem na prova? É meu 2º ano de Enem. Eita, numa live como essa eu não consigo listar. Só para você ter uma ideia, Gabriela, no Enem são 692 conteúdos. Tá? Desses 692 conteúdos, cerca de 400 são mais frequentes. Desses 400, 200 são muito frequentes. Eu não posso te dizer esses 200. Eu tenho tudo isso mapeado. Né? Os meus alunos, eles recebem um planner de reta final e eles estudam no alvo. E aí eles vão para um grande número de acertos e para aprovação com TRI+. Agora, imagina eu ter que listar 200. Eu não conseguiria. Porque 200 no meio de 692 conteúdos já é um número bem reduzido. Mas para listar aqui, falar, impossível. Tá? Impossível. Bem, outra pergunta que me aparece demais é, professora, para passar em medicina, eu tenho que estudar muito mais ciências da natureza? Não necessariamente. Lembre-se que no Enem são 5 provas que acompanham a média. Você precisa saber se as universidades para as quais você quer concorrer, se ela é média simples, né? Média aritmética, média simples, sem peso, ou se ela tem média com pesos. Se tem peso, aí muda de figura, tá? Por exemplo, a UFMG não tem peso. 5 notas, média simples. A UFRJ, Ciências da Natureza, é peso 5. Então, se o seu foco é na UFRJ, é lógico que você tem que se preocupar com Ciências da Natureza, tá? Então, se preocupar em estudar maior foco numa determinada prova, vai depender da tua escolha, de qual é a universidade que você quer o seu grande alvo, tá certo? Para passar em medicina, gente, foco nos 150 mais. E uma ótima redação é o que faz a diferença. É o que faz você passar o Natal bem tranquilo e o Ano Novo esperando lá com um champanhe já para abrir no dia que sair a lista do SISU. A Maria das Dores está dizendo 142 acertos, 139 em matemática. É satisfatório para independente de renda preto, pardo, indígena na Univasf? Foi o ponto de corte do ano passado. Foi um aluno com 142 acertos. Tá? Niedson. Foi meu aluno, por isso que eu lembro muito. Ele pontuou muito em matemática e ele teve 142 acertos. Já o outro aluno meu, Guilherme Caxias, com 141 acertos, passou. Passou pelo ProUni. Foi o primeiro lugar no ProUni. E ProUni é massa, porque é bolsa. E vai estudar em grandes universidades. Mas assim, observe, 141, 140, é tudo muito limiar. Tá? Não é garantia, não. Tem que ter muita estratégia. Outra pergunta que muita gente me faz. Professora, para passar em medicina, eu tenho que estudar quantas horas por dia? 12 horas, 14 horas? Eu sempre digo que depende. 14 horas é demais. 12 horas já é teto. Ideal, cerca de 11 horas. Mas quando eu digo depende, depende de qual é seu conhecimento em cada área. Qual é o tempo disponível que você tem? Você precisa, não é, adaptar o seu horário de estudos com sua rotina e não tentar encaixar sua rotina no seu tempo de estudo. Tipo, você trabalha, você tem filhos. Não é quantidade de horas, é qualidade de horas. Foco no momento do estudo, nas técnicas de estudo que tem que estar, digamos, técnicas compatíveis com seu canal sensorial de aprendizagem. Porque quem é visual não estuda igual a quem é auditivo. Quem é auditivo não estuda igual a quem é sinestésico. Não existe um bolinho com alguns ingredientes chamado técnica mágica para estudo. Pessoas diferentes, cérebros diferentes, aprendem de forma diferente. Tá?
Você tem que estudar o suficiente para aprender e manter sua saúde física e sua saúde emocional. Porque tem um monte de gente que também não passa porque estuda demais. Eu recebo alunos e quando eu analiso a rotina deles, eu digo, epa, para, tá estudando demais. Você vai estudar assim, assim, assim. Direciona e eles passam, tá? Sheila tá colocando aqui 30 acertos em natureza e 42 em matemática é suficiente para MED? Na ampla, 152 acertos no total, 920 de redação? Pode ser suficiente. Né? Pode ser. Esse ano a gente muda muito a regra do jogo. Esse ano o SISU tem regras bem diferentes. Tanto que eu tô chamando vocês para essa aula dia 14. Que quem quer se inscrever, bota aí a palavra jogo e entra no processo de inscrição. Por quê? Porque esse ano a gente tem menos vaga no SISU. A gente tem saída de todas as políticas de bonificação. Então, muda muita coisa nesse jogo. Tá? Competições regionais se tornaram totalmente nacionais. A gente vai ter que jogar esse jogo com muita atenção. E aí, eu já falei para aqueles que podem estar com nota, né, de possível aprovação, mas para aqueles que não têm nota de possível aprovação, a sua aprovação começa amanhã. Quando você diz assim, não vou ficar mais chorando, não vou ficar mais lamentando, ficar me sufocando, me culpando, e ter atitude de aprovado. E eu quero te dar dicas de ouro para você planejar e executar os seus estudos. Primeiro, comece com um cronograma de estudos. Escreva seu cronograma de estudos. Eu já fui clara. No Enem são 692 conteúdos. Tem que ter um cronograma que lhe permita estudar todos eles. Tenha um horário de estudos que realmente funcione. Tipo, qual é o horário do dia que você é mais produtivo? Você funciona melhor pela manhã ou à noite? As pessoas são diferentes. Tem cronotipos diferentes. Priorize matérias que você tem mais dificuldade. Os assuntos mais complexos, você tem que estudar no momento que seu cérebro é mais produtivo. De repente você... Ai, Mirina, eu tenho dificuldade em matemática. Aí você vai sempre deixando matemática para ser a última. Cara, teu cérebro vai estar cansado. Outra coisa. Tenha times de descanso. Para manter o cérebro sempre em alta performance. Não é estudar de qualquer jeito. Passar em medicina não é sentar a bunda na cadeira e estudar. É estudar em alta performance. Ter canal sensorial identificado. Ter método que permita revisão cíclica. Sim. O que eu estudo hoje, eu reviso 24 horas depois, 7 dias depois, 14 dias depois e a cada 30 dias. Se não fizer isso, esquece. É assim o cérebro. O seu, o meu, de qualquer pessoa. Classifique os conteúdos em grau de dificuldade. Tempo maior para o que? O tema mais complexo, tempo menor para temas menos complexos. Tenha rotina de fazer simulado e corrija seu simulado. Aprenda com os erros. Não é, contei tantos acertos, às vezes, não, é o que é que eu errei, como eu errei, por que é que eu errei. Aprenda com seus erros e vença o medo que você tem deles. Sabe como você aprende com os erros? Primeiro você revisa o erro, você refaz a questão que você errou. Você retoma o ponto teórico daquela questão que você errou ou que você acertou no chute. Leia, treine o ato de interpretar. Não fique com decorabites, não. Faça atividade física diária. Durma bem. Nada de vou estudar 1 hora a mais, dormir 1 hora a menos. Pior coisa que você pode fazer. Pior coisa que você pode fazer pro teu cérebro. Você vai estar cavando sua reprovação. E tenha lazer semanal. Aliás, tenha pelo menos 1 hora diária de hobby. De dizer, vou fazer o que eu gosto. Sei lá o que é que você gosta. Tem gente que quer assistir novela, tem gente que quer jogar videogame, tem gente que quer fazer pintura. Para ter descanso mental. Cuide de sua saúde emocional. Cuide de sua alimentação. Muitas vezes, você não está aprendendo, está muito cansado,
Porque você está com deficiência de micronutrientes. A gente fez um estudo durante esse último ano, o ano de 24, e dos nossos alunos amostrados, quase 70% estava com deficiência de vitamina D e vitamina B12, essenciais para o neurônio funcionar. Neurônio é uma maquinazinha biológica, que sem ele está perfeito. Não adianta você estar comendo o livro, não. E muitas vezes você mesmo utilizando alimentos saudáveis, tendo alimentação saudável, os alimentos de hoje são cultivados em solos que já não têm os oligoelementos perfeitos. Então você até come frutas, verduras e não consegue ter todos os micronutrientes necessários ao funcionamento dos neurônios. Termina não passando. E quando você equilibra tudo isso, você passa. Eu tenho um monte de gente que está indo para aprovação porque a gente corrigiu a fisiologia dos neurônios. Passar em medicina não é para amadores. E nós somos um corpo biológico. Tá? A Roberta Saraiva, deve ser minha parente. Vamos lá. Excelente em humanas e linguagens e não em natureza. Aplicar para a universidade com peso em humanas e linguagens ou onde não tem peso, vai depender de tua média. Tá? Agora, se é para medicina, todas de medicina, o maior peso é natureza. Tudo bem? Todas de medicina que tem pesos, o maior peso é natureza. E aí, galera, dentro dessa perspectiva que eu tô colocando de recomeço e de recomeçar para você declarar assim, esse é meu último ano de cursinho. Você precisa se planejar. Não adianta agir com imediatismo. Isso só vai gerar ansiedade. Não se aprende tudo de uma só vez, tudo no mês de janeiro e no mês de fevereiro. Tem gente que chega em março e diz, eu só subi 10 acertos. Comemore os 10 acertos, você está subindo. Vai subir 10 em abril, 10 em maio, entendeu? O problema é que a pessoa tem 120 acertos, não é nem quer chegar em março com 150. Não é assim. As coisas não são dessa forma. Até pode chegar. Eu tenho gente que chega. Porque viveu um projeto de superação e passou novembro, dezembro e janeiro com outra estratégia de vida. E com estudo com métodos eficientes. Mas se não é o seu caso, vamos um passo de cada vez. Ter a consciência de que alguém com muita experiência pode lhe conduzir muito melhor nessa jornada. Medicina não é para amadores. Você precisa sim de alguém com muita experiência que possa te direcionar. Essa pessoa faz você ganhar muitos anos. Às vezes, faz você não desistir do teu sonho. Tá? Também uma outra pergunta que me aparece muito é sobre a importância. Meriane, qual é a importância? Que eu falo muito em planejamento e organização, né? Qual é a importância do planejar o ano de estudos? Primeiro, você consegue ter uma gestão melhor do seu tempo. Principalmente se você trabalha ou se você tem filho. Ou se você tem muito que estudar, porque você tem muita lacuna de conhecimento. Te ajuda a evitar ou diminuir matéria acumulada e até não viver com matéria acumulada. Te permite definir prioridades. Você vai ver sua evolução e seu crescimento passo a passo. Quando você se planeja, você passa a ter um ano diferente. Você tem um planner eficiente. Como eu disse, tem 692 conteúdos no Enem. 400 são mais importantes. Desses 400, 200 são muito mais importantes. Quais são esses 200? Tem alguém que te diga isso e faz você na reta final e no alvo desses 200? Faz você aumentar 10, 20% de nota. É a diferença entre o reprovado e o aprovado. E, como eu disse, né, aqui tem uma pergunta da Maria das Dores, né, como vai funcionar as vagas direcionadas para alunos rurais? Muita desinformação, sim. Eu vou estar abordando isso, inclusive, na nossa aula do dia 14. Mas o que está na lei é que, até se uma escola rural, ela não é pública, mas ela tem convênio, né, com o setor público. Ela pode ser de uma fundação, por exemplo, e o aluno vai concorrer a vagas
que vão estar reservadas para esses alunos rurais. É uma reserva de vagas dentro das vagas de cotistas. Tá certo? Então, dentro das cotas, por exemplo, a gente já tem aquele candidato que ele é baixa renda PPI. Então, vai ter o baixa renda PPI e vai ter o baixa renda PPI de comunidade rural. Tá certo? Só que a maioria de escola pública já ficam, né, num bolo só. A Yara está querendo saber se essa live vai ficar gravada. Sim, dentro de 1 ou 2 dias ela fica lá no nosso canal do YouTube. Se você não nos segue no YouTube, lá a gente vai colocando sempre, as lives ficam no YouTube e outros conteúdos também ficam lá no YouTube. É Sinapse Mentoria, também lá no YouTube, né? @Sinapse Mentoria, aqui. Lá, só Sinapse Mentoria. E aí eu quero, para você que tá aqui, eu sei que você conhece mais amigos seus que precisam dessas informações. Avisa para ele dessa live que vai estar no YouTube, mas avisa para ele também, eu digo que a gente tem que ter o pensamento da solidariedade, a sororidade, o comemorar a vitória do outro. Por exemplo, ontem, né, com a Fernanda Torres, que brilhantemente ganhou competindo com um Dream Team de atrizes, né, atrizes hollywoodianas, e uma brasileira com um filme nacional consegue um feito. A primeira vez que uma atriz, não é nem uma atriz ou um ator, uma atriz, nem ator conseguiu isso, né, o Globo de Ouro, como melhor atriz de drama. E eu vi gente na internet sem querer comemorar isso. Gente, comemorações é para serem partilhadas. Então eu quero te convidar a partilhar, né, nesse sentimento de início de ano, nesse sentimento de paz, de bondade, de desejar tudo de bom para o teu colega, para o teu amigo. Ele que não está aqui, manda uma mensagem para ele assim que a gente terminar a live, dizendo: a professora Meriane vai fazer uma aula dia 14. Basta escrever nos nossos comentários aqui a palavra jogo, não só na live, qualquer comentário no story, tá? Tá ativado o processo de inscrição. Por quê? Porque eu vou te ensinar o jogo, tá? O jogo, a regra do jogo para você passar em medicina pelo SISU. Tá? Quero te dar muita dica importante. E essa aula vai ser dia 14, às 19 horas, no Google Meet. Eu vou estar disponível lá. Obviamente, vou primeiro dar aula, depois eu vou parar para responder todas as dúvidas. Ui, tirei meu óculos. Todas as dúvidas de todas as pessoas. Não me incomodo se eu vou ficar até meia-noite respondendo dúvida. Não tem problema. É lógico, não é até meia-noite, tá? Eu só tô colocando que vou responder todas as dúvidas de quem estiver na aula. Mas vai ter mais coisa que eu quero falar aqui. Atenção. Amanhã eu tenho outra live. Amanhã eu quero partilhar com vocês um outro ponto importante, que é o que você pode fazer para aumentar a sua chance de conquistar uma vaga em medicina pelo Enem SISU. O que é que você pode fazer para aumentar isso? Amanhã, de 19h07, eu te convido a estar aqui comigo. Tá? Já quero te agradecer. Quero dizer que você vai convidar um amigo teu, porque eu tenho certeza que você tem algum outro amigo que quer passar em medicina. Tá? E a Linda tá dizendo que a mãe dela ganhou. Não, a mãe dela ganhou o filme, tá? O filme Central do Brasil, que foi inclusive baseado na história de vida de uma prima legítima do meu pai, que foi o que inspirou o Walter Salles a escrever o enredo do Central do Brasil. Coincidentemente, eu sei muito sobre esse filme, tá? O que Fernanda Montenegro ganhou não foi melhor atriz de drama. Ela ganhou o melhor filme, que foi Central do Brasil, tá? A primeira atriz que ganha, né, como atriz, a personagem, é a Fernanda Torres. E um DNA massa, né, gente? Tal mãe e tal filha são perfeitas. E comemore isso. Comemore essa conquista. Tá? E aí, galera, quero convidar vocês para a live de amanhã,
Amanhã eu vou falar sobre aumentar a sua chance de conseguir uma vaga em medicina pelo Enem Sisu. Você pode dizer, Meriane, eu me ferrei no último Enem. Mas aprenda isso para o próximo. Tá? Mais uma vez eu digo, a aula que eu vou dar dia 14 é para quem acha que vai passar. Para quem está na zona de ponto de corte e estratégia pode definir que você passa ou não. E para quem já se lascou inteiro no Enem 2024, que está fora do jogo. Mas você tem que aprender as regras do jogo para você viver um ano de 2025 diferente. E eu quero sugerir que você também convide seu pai ou sua mãe para estar nesta aula. Os pais precisam conhecer as regras do jogo. Porque muitas vezes, e não é por maldade, é por não conhecer, tá? A família acha que para passar em medicina, o jovem tem que estudar de manhã, tarde e noite. Ele está reprovado só se ele tiver essa rotina. Quem estuda de manhã, tarde e noite está reprovado. Tá? Então, esse encontro dia 14 vai ser um encontro muito especial, porque é um encontro que eu posso interagir muito com vocês. Tá? Porque eu posso dar aula, depois eu posso parar, ouvir vocês terem oportunidade de abrir o microfone, de me fazer perguntas e eu respondê-las. Bem, gente, hoje a gente fica por aqui, né? Foi muito bom reiniciar esse ano de 25, né? Que Deus nos abençoe, que eu possa direcionar cada vez mais. Eu sei que tem muita gente que, por esse conteúdo que a gente está aqui, vai acompanhando, vai tomando atitudes, vai mudando a jornada de estudos e consegue ser aprovado em medicina.